gente está no segundo domingo da série Mergulhe. E quem estava aqui domingo passado? Deixa eu te ver. Legal. A gente acabou de iniciar essa série e eu acredito que a gente está tendo uma oportunidade muito única aqui na comunidade nesses próximos 2, 3, 4 domingos, quando a gente tem buscado oportunidades para que a gente comece a aplicar um pouco de tudo que a gente escuta aqui na comunidade. A gente tem caminhado em séries de palestra onde você tem sido encorajado a entender Cristo um pouco melhor, a entender a Deus um pouco melhor, a entender que a Bíblia, ela não é só um livro, ela tem coisas para fazer em nós, através de nós, no nosso dia a dia. E domingo passado, o Winston inspirou a gente com a história super conhecida daquele homem que esperava a cura à beira do rio. E como é interessante que, mesmo no tempo em que a gente vive hoje, a nossa vida ela tem ficado cada vez mais na superfície das coisas. Seja através da nossa família, por exemplo, como é difícil, às vezes, a gente chegar em assuntos profundos em casa. Ou no trabalho, que você passa por aquela pessoa, e opa, tudo bom? Mas nunca sabe, às vezes você não sabe nem o nome das pessoas. Ou até mesmo aqui em comunidade, quantas vezes a gente vive em superfície, sem, na verdade, tirar o tempo e ter a intenção de se aprofundar com as pessoas à nossa volta. E isso não é muito diferente com Deus. Não é mesmo? A gente consegue viver muito tranquilamente com Deus na superfície. Porque Ele está lá na superfície também, sabia? E está inteiro na superfície. Ele não está pela metade na superfície. Todo de Deus está na superfície também. Mas Deus ele também está lá no fundo, onde a gente não consegue ver muitas coisas. E o Winston, domingo passado, ele chamou a nossa atenção exatamente para isso, para como Cristo, por mais que ele às vezes ficasse ali brincando na beira do rio, figuradamente, com aqueles que ainda não entendiam muito bem o que ele tinha para dizer, ou com aqueles que não tinham ideia do que a vida com ele poderia ser, e Cristo não se importava em ficar na superfície com essas pessoas. Com aquele homem à beira do rio, ele ficou ali, ele conversou, perguntou coisas, entendeu, aceitou o que aquele homem pensava, que a onda bateria e o curaria. E eu imagino Cristo falando assim, meu Deus, mas tem tanto mais. Quantas coisas mais eu tenho e quanto mais eu posso fazer por você. E durante todas essas semanas a gente vai caminhar nessa direção. Nesse movimento em que Cristo, ele está assim conosco ali, ó. Sabe quando você está aprendendo a nadar, que você fica ali só tentando ficar com a cabeça fora da água? Mas esse Cristo também, ele quer nos guiar a uns lugares que a gente ainda não conhece. E a gente tem o privilégio aqui na comunidade de ouvir palestras que são extremamente bíblicas. Porque Deus nos dá graça nesse sentido. E eu acredito que Deus ele tem nos ensinado a sua palavra aqui dentro, de forma que a gente abre a Bíblia e a Bíblia é exposta, ela é explicada. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade em pegar o conceito e aplicar. Eu falo muito isso aqui, às vezes. A gente tem muita dificuldade em fazer esse link. E hoje, como eu falei para as crianças, a gente vai ter a oportunidade de ouvir. E se você está aqui hoje, olha para mim, você é um privilegiado, de verdade. Porque hoje a gente vai poder aprender com outros. Aprender o que está fazendo. Eu estava conversando com a Maísa outro dia, nutricionista, low carb, maravilhosa. E ela falou, Sara, você fala muito de dieta. Eu falei, claro, dieta é a minha vida. Eu vivo de dieta, senão não dá certo. Mas sabe uma coisa interessante sobre esse contexto? É que quando uma mulher aparece num lugar e ela perdeu 10 quilos, ninguém fala assim, nossa, que bom que você perdeu 10 quilos. Nossa, que bom que você perdeu 10 quilos. Como é que você perdeu 10 quilos? A gente quer logo saber a receita, não é verdade? A gente quer saber como, quer saber aonde. Se você está dando certo, eu quero saber.
E hoje você vai ter a oportunidade de ouvir um pouco de receitas. Receitas que estão dando certo, não são perfeitas. Às vezes elas solam, às vezes mofa, às vezes não cresce, às vezes não mistura, não fica homogêneo. Mas nós todos somos assim, não somos? E eu acredito que a gente vai poder ser inspirado e desafiado através de gente como a gente. Hoje é um domingo que nós estamos em comunidade. Se eu pudesse, estaríamos em volta de uma fogueira, comendo marshmallow e ouvindo histórias. Então, se juntem a gente em torno desse fogo. E vamos ouvir, vamos aprender. Eu vou chamar aqui na frente o gato, meu marido, lindo, vem cá, amor. Ele vai nos ajudar. Ele vai ajudar a conduzir essa conversa. E os nossos convidados são o Bruno Pacífico. Ele é nosso voluntário de mídia, logística, tipo Colômbia. Seu Mário. Ele tem estado com a gente já há alguns anos na Comunidade Viva. Um dos nossos anciãos dessa igreja, que eu amo tanto. Seu Mário, senta aqui, ó, por favor. Pode aqui na pontinha, talvez. E a Thaís Bispo, que eu gosto de chamar de Thaisinha. Thaisinha, ela... Eu não ia falar maluca, mas a gente chama ela de Thaisinha maluca mesmo. Thaisinha também está na CV desde muito tempo e voluntária no Viva Kids, voluntária na recepção, líder de GV. E a gente vai poder ouvir um pouco sobre eles. Vamos sentar? Senta aí, ó, Thaisinha. Que a gente consegue ser visto por todo mundo, sem problemas. Beleza, o pessoal da mídia está tranquilo. Começar por você... Não, Bruno não. Começar pela Thaisinha. Thaisinha maluca. Thaisinha maluca. Thaisinha. Durante muito tempo na sua vida, você resolveu viver, você vivia, né, na superfície. A gente fazendo essa analogia sobre o oceano. E de um tempo para cá, de um bom tempo para cá, você resolveu mergulhar, né? E, de fato, águas mais profundas. Como tem sido essa experiência exatamente na sua vida, para você, e como você tem visto isso em relação às pessoas ao seu redor, as pessoas que se relacionam contigo? O que realmente muda lá nas profundezas? Uma vez eu estava numa palestra aqui na Comunidade Viva e o Winston falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou sobre náuseas existenciais. E aí eu até comentei com as meninas no grupo de vida, compartilhei com elas, que isso faz muito sentido para mim. O meu relacionamento com Deus, antes de vir para Manaus, que eu sou do Rio, tá, gente? Sou carioca. E lá era muito superficial, né? E eu não tenho dúvida de que ele me mandou para Manaus para que eu mergulhasse, né? E uma coisa que chama muito a minha atenção nesse mergulho profundo com Deus é essa náusea existencial. A Thaisinha, que eu exercitava antes, não se incomodava muito com alguns pontos que, assim, acho que todo mundo sabe qual é o seu tendão e eu conheci, gente, é muito doido, mas eu conheci o meu tendão quando eu conheci Cristo. Então foi uma coisa muito, muito louca, assim. E isso fez muito sentido para mim. Estar com Cristo me incomodar com coisas que eu penso em fazer, que eu quero fazer. E hoje, para mim, o mergulhar é isso. E as pessoas que estão perto de mim, eu acredito que elas observem que tem coisa que eu não quero fazer, mas já que ele está me incomodando, então vai e faz. E quem está próximo de mim, eu acho que vê isso. É o tipo de coisa que a gente espera que sim. Né? E tem mais alguma pergunta? Tem uma lista de perguntas, fica tranquilo. Como é que isso dá para você, Bruno? Que viveu um tempo na superfície, resolveu mergulhar. Como isso tem influenciado a sua vida e pessoas ao seu redor? Bom dia, primeiro. Eu não dei bom dia, gente. Bom dia. Dá bom dia para eles ficarem à vontade, gente. Que plateia difícil. Ajudem nossos convidados essa manhã. Tem um motivo pelo qual me chamam de biruta aqui. Claro que eu me entreguei numa brincadeira, mas eu fui rato de igreja, né? Estou desde de criança nas igrejas e acredito que eu sempre vivi superficialmente
E isso me incomodou e passou a me incomodar depois de certa idade. E vir para cá era parte de um processo onde Deus estava trabalhando comigo e em coisas pessoais, né, na minha vida. Então, eu acredito que você viver superficialmente é quando você vive de forma comportamental, né? A série de palestras aqui, Mergulhe, eu acredito que o principal foco é o culto racional. Então, acho que esse tempo todo em que eu vivi na superfície foi estritamente comportamental, né? Eu tomava minhas decisões a partir de parâmetros comportamentais e nada era existencial. Então, as suas coisas, a sua vivência era fora, mas dentro. Sim. Não... talvez algumas pessoas se identifiquem comigo, né, nessa questão de postura, música que se ouve, coisa para se falar. Assim, eu era o perfeito cristão, né, com toda aquela postura e tudo mais. Então, sendo breve aqui, a vivência com Deus, de fato, autêntica e real, tira você do que é comportamental e te coloca no existencial. Então, assim, a aproximação com a comunidade e com essa questão de se aprofundar, né, mergulhar em Deus, me tirou o que era comportamental e me colocou no existencial, né? Quando a gente assume Deus, de fato, não no que a gente veste ou fala ou ouve, mas e sim na privacidade, né? Porque eu acredito que o lugar mais difícil de você ser cristão é sozinho. Não tem ninguém te olhando. É só você e você. É muito fácil eu chegar aqui no domingo e enganar vocês e vocês me enganarem. Mas aí quando vocês estão sozinhos... Então isso seria o nosso viver na superfície, né? Sim, eu acredito que sim. Seu Mário, que prazer, seu Mário. Para o senhor, seu Mário, o senhor viveu bastante tempo na superfície, né? Como tem sido a experiência de mergulhar? Eu até acho que para eles, para os dois, foi mais fácil, porque eles mergulharam primeiro do que eu, né? Eu passei muito tempo para mergulhar. E quando você passa muito tempo, eu imagino que é mesmo que você tá para morrer afogado na água. É a mesma coisa. Não tem muita diferença disso, não. Porque as consequências são mais pesadas do que a deles. Para mim foi, né? Que é muito difícil, porque você do mundão, você quando vive no mundão, aí sem conhecimento da palavra, sem estudar nada da palavra de Deus, você é igual um ladrão, um assassino como outro qualquer, pecador, faz tudo. Você faz coisas horrorentas, mas você faz... Por que você faz? Falta de conhecimento, falta de Jesus na sua vida. Sem Jesus você não é nada. E foi isso que eu passei na minha vida, foram 53 anos. 53 anos. Chega um pouquinho mais perto, seu Mário. Eu vivi, eu nasci em 53, quando eu fui ver falar da palavra de Deus, foi com 53 anos, entendeu? Aí, é por isso que eu estou dizendo, o mergulho deles foi mais fácil do que o meu, né? Então foram 53 anos na superfície. Depois, no ano 54 de vida, houve esse mergulho em aprofundar, em conhecer mais a Cristo, iniciar um relacionamento com Ele. Como isso tem sido para o senhor hoje? A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu poder permanecer nesse mergulho. Porque vem muitas coisas, muito sofrimento, vem muita... Para você seguir Jesus é uma tarefa muito difícil, mas estou disposto a seguir Ele. Coisa mais linda. Me fala um pouco, aqui na CV, e isso não estava no script, mas eu acho que é importante. Aqui na CV, o Winston, ele fala muito sobre fazer Cristo o Senhor da sua vida. Ele fala sobre o momento em que você coloca Cristo nessa posição de você é o Senhor e eu sou o meu servo. E como isso é um conceito difícil da gente, às vezes, principalmente na pós-modernidade, a gente lidar com ele, vocês podem muito brevemente narrar um pouco dessa transição de onde você caminhava por si, como o seu Mário falou, de 53 anos caminhando sozinho. Em que momento, como é que foi para você esse momento esse marco,
A partir desse momento, Cristo é o Senhor e eu vou mergulhar com Ele. Vamos dar um passo atrás e falar um pouco sobre isso, bem brevemente. Taizinha, pode começar. Eu acredito que Deus me mandou para Manaus porque Ele queria que eu experimentasse esse encontro, né? E eu convivi, participei de várias coisas assim, que eu via que as pessoas que estavam fazendo, servindo, organizando, não eram elas mesmas. Eu tinha uma motivação muito maior. E eu observava aquilo ali e eu falava assim, caramba, isso é muito legal. Eu nunca exercitei isso, né? E eu fui confrontada. Falei assim, Taizinha, olha que legal, você não quer isso não para você? E aí eu falava, não, mas eu não vou conseguir fazer isso. Peraí, deixa aqui no meu cantinho que eu estou confortável. E até um dia que Deus usou alguém para me confrontar, né? Essa pessoa está aqui no palco. Essas pessoas, né? Essas duas pessoas pretas aqui do meu lado. Ficou fácil saber quem é. E naquele momento eu pensei assim, caramba, vai ter que ser uma coisa assim, num estalar de dedos. E aí me disseram, Taizinha, relaxa, tipo, você vai dormir e acordar a mesma Taizinha de cabelinho enrolado. Então, é um processo. E esse processo, para mim, foi muito maneiro, que o novo convertido quer um monte de coisa, né? Quer servir, quer ler Bíblia, quer participar de tudo. E isso para mim, foi muito maneiro. Assim, me fez identificar coisas pontuais. E as experiências diárias que eu tenho com Deus sobre quem é o Senhor da minha vida é quando eu venho um negócio, sei lá, vou fazer alguma coisa, eu estou pensando alguma coisa, e aí eu tenho isso como experiência. Às vezes a gente espera uma coisa extraordinária, que ele fale ao pé do ouvido, que ele mova alguma coisa, mas assim, minha experiência diária com Deus é quando ele fala não, quando ele fala sim, quando ele manda descansar, enfim, é quando eu alimento, tipo, o Senhor da minha... Taizinha, quem é o Senhor da sua vida? Não sou eu. Então, vai ler um pouquinho a Bíblia, minha filha. Vai parar de ficar ouvindo Beyoncé. Vai ligar para aquela pessoa, vai perguntar como é que ela está, vai ajudar no Kids, porque está precisando, nos juniores. Então, eu me sinto confrontada a todo momento, quando eu não posso fazer por mim mesma, até porque eu não sou uma Taizinha legal sem Cristo, eu sou muito preguiçosa. Então, o Senhor da minha vida, ele faz muito presente quando ele me confronta. Tipo, não, Taizinha, não dá para você fazer isso se você não se alimentar disso. Tipo, quem você quer alimentar? E aí, nesse momento, aí eu falo, cara, realmente, não dá para eu fazer se eu não alimentar. Legal. Entendeu? Então, esse é o ponto. Então, essa questão do ponto, na verdade, isso veio com a idade, com a maturidade, porque vou revelar um segredo para vocês. Eu já fui até do corpo de balé de uma igreja. É sério. É sério. Eu já fiz tudo. Corpo de balé de uma igreja. E aí, sério. É bom estar em comunidade, né? Que a gente pode confessar essas coisas. Então, eu passei a perceber que isso não condizia com o que Jesus queria e quer, né? Sim, eu falo, você se expressar dessa forma, assim, né? Enfim. Uhum. E aí eu comecei a perceber que não era sobre balé, não era sobre ouvir músicas, não era sobre isso ou aquilo, ministérios, era sobre ser. E eu vi de um lugar que você só existe se você tiver um ministério. Se você não tiver um ministério, você não sobe na escada com Deus. E eu toda vez eu falava, cara, não é isso, sabe? Mas aí eu falava, não, você precisa. Como é que você vai crescer o seu relacionamento com Deus se você não tem um ministério? E eu passei, não é isso. E eu comecei a ler e orar e chorar muito, falando, será que é só isso, a existência em Deus mesmo? Eu saio de casa, faço um ministério e faço um evangelismo e cheguei lá em Romanos, quando se fala do culto racional, em Romanos 12. E eu me questionei, o que é o culto racional?
Cara, o culto racional é mulheres no salão, homens no futebol, lá no jogo online. O culto racional, cara, é a tua vida. Então, para mim, a virada foi o descontentamento com a minha vida. Eu já estava profundamente cansado de viver esse falso evangelho, esse pseudo-evangelho, e resolvi correr com as minhas próprias pernas, mesmo todo mundo torcendo o nariz, né? Mas a aproximação com a CV, de fato, só aumentou essa proximidade com Deus. Claro que esse movimento é pessoal, mas em comunidade fica mais fácil. E me aproximar de vocês, principalmente do Winston, para mim é uma forma e um alívio de falar, finalmente eu posso ser autêntico, finalmente posso respirar a realidade, vocês me veem real, eu vejo vocês de forma real. Então, a mudança nasceu do profundo descontentamento com o que se vende por aí. Né? O Evangelho não é isso dito por aí. O Evangelho é diário, e é vivido em casa, e é vivido com as pessoas mais próximas que não são a gente. Porque nós estamos só aqui no domingo. Né? O Evangelho de verdade é lá no trabalho. Né? Que é fácil eu chegar com vocês né? Eu quero ver mesmo lá com um chefe que quer te derrubar toda hora e você ser Jesus para ele, né? Ou até mesmo se você for um conservador, você tem um parceiro de trabalho que é homossexual e você ser Jesus na vida dele, internamente você quer mandar aquele cara para longe, né? Mas aí você tem que ser Jesus, né? Você tem que... E se você está pensando em mandar o cara para longe, né? Tem alguma coisa errada. Mas é isso, cara. Eu tenho total consciência hoje que eu entendo bem o que eu vou falar. Que o Evangelho não é vivido aqui com vocês. Somente. Aqui, somente. Aqui e com vocês. Sabe? O Evangelho é daqui a pouco ali, quando eu for para fora, ou quando eu encontrar pessoas que, de certa forma, trazem lembranças ruins. Então, para finalizar, Legal. A mudança nasce do descontentamento de viver na superfície, porque cansa viver na superfície. Legal. Seu Mário, minha pergunta permanece. Eu falava sobre esse lance do momento em que o senhor viveu 53 anos, né? E em algum momento o senhor escolheu colocar Cristo no lugar dele, né? Como foi isso, né? De forma bem prática, né? Talvez uma narrativa desse momento. Isso aconteceu na minha vida, foi uma coisa praticamente assim, sem querer até. Eu posso dizer assim, dessa forma, porque eu não fui convidado por ninguém e me deu a vontade de eu ir numa coisa diferente, que eu ia algumas vezes, que eu não era nada, eu não era católico nem nada, porque você passa um ano sem ir numa igreja, você não é nada, né? Apesar da igreja não salvar ninguém, a igreja só é um local de adoração, o Senhor, você vai lá, adora, pronto, tá bom. Então, se eu fui assistir uma escola bíblica dominical de um camarada que ele conhece muito a palavra. E ele falava sobre do Espírito Santo de Deus. Ali eu peguei muita chicotada nas costas. O que eu estava fazendo? Eu fiquei assustado quando eu vi aquilo. Quando eu saí daquela aula, foi muito gratificante para mim aquela aula. Quando eu saí dali, aí eu fiquei pensando assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Já com 53 anos isso, né? Aí eu fiquei pensando, eu não aceitei seguir Jesus para levantando mão nem nada, não. Eu fui estudar dali para frente e fui batizado. Pronto. Mas até então, naquele batismo, eu fui... Porque diante de Jesus não existe mentiroso nenhum, porque ele conhece todos, né? Não adianta estar mentindo. Eu passei uns 2 anos sendo aquele crentezinho de banco, domingo pegava minha Bíblia, ia lá para a igreja, assistia o culto, bacana. Quando foi um dia eu fui confrontado, porque a maior vantagem disso tudo é porque Deus lhe confronta em muitas coisas, você é confrontado com as coisas. Aí foi quando veio tudo isso na minha vida, veio acontecendo coisas, aí nesse confronto que eu tive, de me confrontarem com a palavra, de me dar uma chicotada nas costas, para doer mesmo, tem que doer, senão você não se ajeita. Você só se ajeita diante de Deus quando vem o sofrimento.
entendeu? Você tem que passar por sofrimento. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar a palavra. E um versículo que me chamou muita atenção foi o Romanos 8, para mim é um dos maiores da Bíblia. Aquele que começou a falar, aquilo começou a entrar na minha cabeça. Não há nenhum sofrimento comparado com o que ele tem para te dar lá no alto. Então aquilo ali sempre me chamou muita atenção, isso aí. Isso é uma realidade mesmo, porque se você for ver, o que não vale na vida, até do que viveu no mundão, que nem eu, é você não ser mal. Porque tem pessoas que vivem no mundo, mas ele não é mal. Ele não faz maldade com pessoas. Porque quando você faz maldades com pessoas, porque você há de ver que eu passei tudo isso, mas nunca fiquei sem salário, sem nada disso. Mesmo fazendo coisas erradas, Sim, mas ele me protegia mesmo assim, entendeu? Graça, né? E depois, quando eu fui ficar sem salário, meus filhos estavam criados. Nunca me faltou nada. Eu sou muito grato a ele. Legal. Mesmo eu vivendo daquele jeito, mas ele me protegia. Sim. Pegando esse gancho, Samário, só citou 3 vezes a Bíblia, né? Sua experiência na escola dominical, uma equivalência à nossa Viva Palavra, que a gente tem aqui na CV, que é um ambiente onde se estuda a Bíblia. O senhor citou também que Romanos 8, como isso impactou a sua vida, né? E a minha próxima pergunta para a Thaisinha é justamente nesse sentido, Temi. Como é que se dá para você a leitura da Bíblia, né? Como é que você lê? Como é que isso funciona para você? Você tem expectativas quando você está lendo a Bíblia? Porque, às vezes, a gente imagina coisas, né, do tipo, por exemplo, eu sou um cara criado na igreja, e tem vezes que eu não estou com a mínima vontade de ler a Bíblia. Já passei um mês sem tocar na Bíblia. E essa é a minha experiência. Como é que você, nessa virada, agora estou mergulhando profundo e tal, como é que isso funciona para você? Gente, eu tenho um problema sério. Eu preciso ler várias vezes a mesma coisa para entender, que eu sou meio devagar. Algumas pessoas dizem que eu tenho um delay. Alguém se identificou com você. Alguém... eu preciso... Assim, quando eu acordo assim, cara, eu vou ler. Ou então, sei lá, em algum momento do dia que eu tenho isso de ler, eu preciso orar. Porque eu falo, Senhor, me faça entender, porque eu não vou entender, assim, eu quero alguma coisa para um filtro, alguma coisa para poder entender. E, assim, no início, isso era muito um hábito, sabe? Mas eu tenho, de uns 2 anos, 3 anos para cá, eu tenho gostado muito da experiência de poder estudar a Bíblia compartilhando com outras pessoas, sabe? Como, sei lá, como se fosse uma monitoria, você leva os seus livrinhos e começa a conversar. Tipo, o que você pensou sobre isso? Cara, eu pensei isso. E eu acho isso sensacional. E de uns 2 anos para cá, né, que eu comecei a participar de GV, e comecei a achar isso muito legal. Então, nos momentos em que eu paro para ler, eu fico com uma expectativa muito grande quando eu penso que eu vou compartilhar isso com as meninas do GV. Isso é muito maneiro, assim, tipo, eu acho que sei lá, é a coisinha que, me funciona. Foi a forma que eu encontrei de ser gostoso. Porque quando eu paro só para ler, principalmente se eu não orar, sei lá, não vai. É que nem essas séries de Netflix que a galera vê. Aí, cara, tu viu também o último episódio? Foi muito maneiro e tal, tipo né? assim, então, o meu contato com a Bíblia no início era muito assim, não, eu vou ler que nem um livro, mas não rolava. E aí eu comecei, assim, eu orava, né, para ler, para ter um pouquinho mais de entendimento, porque tudo para ver é um pouquinho difícil. Mas eu acho que a gente, principalmente, quem está começando, como aconteceu comigo, eu escolhi algumas pessoas para torturar no início, assim, sabe? Cara, eu não estou entendendo isso, me explica aí e tal, que foi muito bom para mim também, né? Então, nesse sentido, eu gosto muito também de conversar. Cara, eu li esse capítulo eu vi isso. E você? Cara, eu vi diferente. O mesmo versículo que o seu, mas é diferente. Eu acho muito gostoso, entendeu? Então, comigo, meu contato com a Bíblia, eu tenho um negócio muito bom quando eu faço isso. Para você, Biruta, como é que se dá esse relacionamento com a Bíblia?
Então, eu tenho uma proximidade muito, 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 muito próxima com a minha mãe. Eu sempre sei que ela é minha mãe, né? E é óbvio, mas... Enfim. E eu ouvi falar uma vez por aí que quando você fala, você aprende mais do que você só tivesse, né, lendo. Então, assim, eu tenho um costume meu já de alguns anos de... Eu sou muito, 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 assim, fã do Caio Fábio. E toda manhã ele tem um programa, né, de... assim, ao vivo, né? Ele tem um projetinho lá chamado Evangelho de Carreirinha, que a partir de lá eu consigo filtrar pela semana as coisas que eu vou ler nessa direção mesmo de internalizar o que está sendo dito e falado. E quando eu consigo ali filtrar pela manhã, eu troco uma ideia com o meu chefe e, eventualmente, quando eu chego em casa, assim, depois da faculdade, lá para as 10, 11 horas, eu pego a mamãe no quarto lá, coloco ela deita, e eu vou, assim, agir como se eu estivesse palestrando. E aí eu vou falando e parece... Amor de mãe, né, gente? Que coisa mais linda. A igreja em casa para tu pregar, então. Né? Aí eu vou falando e parece que vai surgindo coisas assim. Aí quando passa uma hora, a mamãe já dormiu, eu estou falando. E isso acontece várias vezes. Ela pede desculpa no outro dia. Aí eu falo, cara, que legal, né? Tipo, eu falei, mas agora internalizei isso. E, enfim, isso tudo traz para esse aspecto de que só vai fazer sentido se for real. Então, assim, essa forma de ler a Bíblia, para mim, hoje, é muito mais intensa por ter trazido isso para a vida real. Porque antes eu lia meio como obrigação, assim, sabe? Pô, todo mundo está lendo, também vou ler. Parece que para subir no céu tem que ler esse negócio, está todo mundo lendo, né? Meio que na onda, assim. E aí, quando eu pensei que, pô, isso é realmente um manual de vida, um manual de como se comportar, um manual de como ser Jesus, e como viver. E foi quando ficou mais prático e mais fácil, tirando esse peso de todo mundo faz, eu tenho que fazer. Tipo, saiu da obrigação e veio, pô, interessante isso daí, sabe? Isso aí tem algo a me ensinar que provavelmente amanhã vai me dar um melhor comportamento. E, cara, se você ama Jesus, as palavras deles estão lá, as orientações dele estão lá. Então, assim... Hoje em dia é bem fácil, bem prático pegar a Bíblia ou qualquer outra referência, um vídeo, um texto, um devocional, e trazer aquilo para a minha vida, porque é como se eu estivesse lendo não por obrigação, mas sim, já internalizando aquilo que eu estou lendo. E minha mãe é um fator extremamente importante nisso, porque ela lá me ouve e ela vai dando, fala, você não está indo por um caminho assim? Legal. E aí vamos equalizando Adição, junto. é comentário bíblico, né? Sim, vamos equalizando junto o que está sendo falado. E também eu acho muito interessante, vocês poderiam até tentar isso de, eventualmente, um filho ou o pai, a mãe de vocês, vocês se comportarem assim, enxergar assim, e como se... Puxou o assunto descompromissado, né? E, de repente, você já está meio que dando uma de W aqui, né? Palestrando. E você vai perceber que, provavelmente, quando você for falando, né? Assim, externalizando, coisas vão surgir. E você fala, cara, eu pensei isso. E quando acaba ali, você pensa, pô, eu pensei isso. Realmente faz todo sentido. E, de certa forma, quando você põe para fora, e quando você palestra, né, nesse caso, assim, nesse exemplo, você acaba adquirindo um compromisso de, tipo, eu estou falando isso, eu estou externalizando isso, é o meu compromisso de vida. E se não for real, tipo, estou perdendo tempo lá na CV ou com Jesus. Legal. Eu vou te provocar um pouco. Você falou no início que você entendeu que a experiência com Cristo e do caminhar com Cristo não era uma questão comportamental, mas uma questão existencial. E eu entendo que agora talvez você esteja mais existencial e muito menos comportamental. Mas como é que... Você conseguiria me dar um exemplo de como esse tratar existencial da Bíblia se aplica na sua decisão hoje? Uma situação em que a Bíblia te incomoda a fazer o que é correto e você sente... Porque isso vai refletir no seu comportamento, ou não? Como é que... Você tem algum exemplo para compartilhar sobre isso? Então, vou fazer 26 anos, mas eu vivi junto, namorei, enfim, compartilhei minha vida com alguém durante 7 anos. E, enfim... Uma vida intensa, de verdade, muitas histórias e muitas coisas, e eventualmente ocorreram problemas, e dada até mesmo a minha própria leitura sobre a vida, né? Uma leitura, apesar de estar na igreja, uma leitura totalmente corrompida, objetificada, e até sem qualificação nenhuma, assim, né? Descaracterizada, acabei
né, gerando problemas para a vida dela, e ela se afastou. Mas no primeiro momento eu não aceitei, e óbvio fiquei, né, com aquela mágoa, aquele ressentimento de alguém que, né, não quer perder alguém. E esse ponto, mais ou menos, foi quando eu conheci o Winston. Então, ele provavelmente ouviu as coisas mais sinceras assim de mim, inclusive de madrugada. E essa forma como eu lidava com esse fim de relacionamento me incomodava muito, trazendo por exemplo. Porque ele não dizia respeito a uma pessoa que bate no peito e fala, eu sou de Jesus. Assim, a forma como eu me comportava diante da minha ex-namorada era totalmente nada Jesus. E conversando com W e orando muito e chorando muito, não tinha outro segredo além de ler e orar. Ler e orar. E me incomodava muito mesmo essa questão de não conseguir. Era uma barreira, me incomodava. E teve um belo dia que falei, se eu realmente sou filho desse Deus, eu vou ser filho desse Deus. E eu estava assim, num processo horrível de ressentimento, e o que eu fiz foi visitá-la no trabalho. Ela já estava tocando a vida dela. E eu cheguei lá e eu falei, cara, eu quero te falar uma coisa muito importante. Desculpa. E ela, mas desculpa. A gente não vai voltar. Você, não, tudo bem. Desculpa, porque o tempo todo que a gente passou separado, é o tempo todo que eu estou pensando mal de ti, eu estou te desejando mal, não quero que sua vida vá para frente, e como eu sou filho de Deus, eu reconheço que isso é errado. Desculpa, mesmo que você não saiba e nem tenha noção do que eu estava pensando, eu te peço desculpa por pensar assim. E eu quero ter uma nova visão e um novo olhar sobre você. E, cara, a partir desse dia, com um simples ato de desculpa, um simples ato de assumir, sou falho mesmo, e ser honesto com o problema, né? Como o W fala, né? Colocar o nome do preto no preto, branco no branco, chegar e falar, as coisas começaram a assumir a sua forma real, essa forma existencial. E a partir de lá, eu pude alcançar a minha mãe, me reaproximar dela e outros amigos, né, que me conheceram de outra forma. Então, para resumir, a questão é esse confronto, principalmente da minha ex-namorada, foi uma coisa que me incomodava muito, o Marco, de fato, e sendo honesto com o meu problema, assumindo que eu tinha, que eu podia vencê-lo, foi assim, cara, parece que abriu todas as portas do teatro para mim, e a partir desse momento, que era um momento pessoal interno, eu consegui, assim, de fato, mergulhar. Legal. Que legal. Obrigada, Bruno. Você é o Mário. O Magno mantém a pergunta de como é que esse convívio com a Bíblia transformou a tua caminhada e como é que isso te levou a lugares mais profundos com Cristo. Porque a palavra de Deus é um alvo, né, para a gente, na vida da gente. É um alvo muito grande, a gente vai estudando. Eu não consigo entender, porque tem muitas pessoas que se dizem serem crentes, vão para a igreja, e depois se desviou, bota a culpa em alguém, não sei porquê. Porque eu jamais, enquanto eu tiver vida física, eu jamais vou me desviar. Porque eu não tenho motivo, nem me lembro do que eu passei lá fora, procuro nem me lembrar, não quero nem... Porque tem gente que comenta muito isso é pecado comentar aquilo que tu fez de errado lá fora, é pecado até tu estar comentando. Eu não acho certo a pessoa estar comentando. Então, a Bíblia me ensina que cada dia, porque na vida, pelo menos na minha vida, tem coisas que demora tempo para você consertar. Para Jesus consertar em você, porque você não deixa. Entendeu? Que é coisa que você luta, é uma luta, é uma guerra, você tem que participar disso, senão você não vai vencer. Eu tenho coisas que eu estou guerreando, mas eu tenho fé nele que eu vou vencer essa guerra. Entendeu? Porque sem ele você não vence nenhuma guerra dessa. É muito difícil. É ira, eu sou meio irado. Não. Eu sou terrível. Então, aí...
Mas eu já melhorei só um pouquinho, mas não vou desistir nunca, enquanto ele não, nem que venha sofrimento, entendeu? Mas é assim que funciona, não adianta você querer tapar o sol com a peneira, que não adianta. Diante de Deus não tem mentiroso nenhum. Diante de Jesus não tem mentiroso não. Você tem que ser real com as coisas. E a Bíblia nesse seu... Porque eu sei um pouco da história do Senhor sobre como a Bíblia te confronta muito, né? Confronta. E como é que foi lidar com a Bíblia e entender essas mudanças? E principalmente eu fico curiosa em saber como é que as pessoas que te conheceram por 53 anos, como é que isso refletiu para as pessoas? Não, nessa parte não foi muito difícil para mim não, porque muita gente que faz gozação de pessoas que se tornam crentes, às vezes, essas pessoas, eu sou muito respeitado nessa parte, sabe por quê? Porque eu não ando falando besteira para as pessoas. É uma coisa que a gente tem que falar da Bíblia, é só aquilo que a gente conhece, que a gente tem certeza que a gente está certo, já entendeu aquele... Você tem que falar da Bíblia, é isso. Não adianta você inventar a história da palavra de Deus, não, porque não tem fundamento nenhum. Então, eu sou assim, eu só falo aquilo que eu sei, que eu tenho certeza já. Isso é bom a gente aplicar na vida. E outra coisa, quando você tem uma família ateu, que nem é a minha família ateu, você vai vendo muitas coisas acontecendo na sua própria família. Olha, hoje o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, ele é um cara completamente ignorante mesmo, ele é ignorante. Ele jamais ia falar alguma coisa para você, ainda mais irmão, que eu sou dos mais novos, né? Ele chega assim, que ele está com 75, eu estou com 64. Caçulinha. Aí ele chegava assim, olha, tu faz isso aqui para mim, pronto. Ponto. Outro dia eu chorei. Esse cara ligou para mim, pediu para mim fazer um favor para ele. Eu nunca falei nada para ele, entendeu? Ele viu que eu mudei. Então tu tem que mudar. Quem tem que mudar primeiro, se tu está estudando a palavra de Deus, quem tem que mudar primeiro é você. Para atingir a tua família. Legal. Só assim você chega na sua família. Se não, agora eu tenho que chegar no mais velho. Mas isso é com calma. Espera Deus bater o martelo. Aí tu vai lá. Não adianta tu querer ficar insistindo. Não, tu tem que ir para a igreja porque tu tem que ser isso, assado. Não, isso não funciona. Isso não vai funcionar. Ele tem que ver a tua mudança, como tu é, não está falando nada para ele. Porque a pessoa, quando é ignorante, você fala coisa para ele, às vezes que nem ofende ele, mas ele se ofende. E daí? Vai virar confusão isso. Entendeu? Não adianta, eu já vi tantos falar de coisas, dizer que é crente, fica falando coisas, maltratando as pessoas até, forçando a barra em coisas. Ninguém força a barra. A palavra de Deus não é para forçar, é para você mostrar que ela é valiosa para a vida de qualquer um. Obrigado, Samário. De verdade. Essa última palavra do Senhor sobre mudança, a gente tem um jargão, né, de a mudança começa em mim, e todos nós conhecemos essa frase, a mudança começa em mim, mas ver isso na prática, nessa história de vida, né, isso posso dizer que é bem forte. Vou parar aqui. Taizinha, o que você tem visto hoje de evidência dessa experiência sobre a profundidade que você tem vivido? De evidência real mesmo na vida, uma história que você possa contar do caramba, antes eu agia dessa forma e fazia isso, e hoje, vivendo na profundidade com Deus, né, Ele tem me mostrado isso, Ele tem me encorajado a fazer isso, e aconteceu isso. Tem alguma coisa que queira compartilhar com a gente sobre isso? Tô nervosa. Ainda? Ainda. Tô suando pra caraca. Como eu falei no início, né? Eu tive algumas experiências que me sacudiram. E eu já conhecia Deus, assim, tipo... O engraçado nesse encontro é que hoje eu consigo ver quem é a Taizinha com e quem é a Taizinha sem. E
eu já tive experiências... Ai, meu Deus, vou dar chorar. Peraí. Eu já tive experiências que eu parei para analisar tudo que estava acontecendo, né? Tudo que tinha me impulsionado a fazer uma coisa que não era legal, né? E aí, nesse momento, eu pensei assim, eu estou sentindo necessidade de fazer alguma coisa que eu nunca fiz em Deus. E eu já tive experiências assim, num momento bem turbulento assim da minha vida, em que eu decidi, assim, parece que, sei lá, foi um negócio aqui dentro que falou: Thaís, você nunca fez isso. Vai e faz. Eu quero que você tenha essas experiências comigo nesse período aqui, e eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar essas coisas. E foi uma experiência tão boa que, assim, me fez pensar que tem momentos que a gente precisa fazer uma xerox, sabe, da gente. E isso, a xerox não, né? Um raio-x. Xerox não vai funcionar, né? O raio-x. E aí, tipo, esse raio-x, eu me policio para fazer de vez em quando, porque esse do ponto A para o ponto B, né? Eu tenho que olhar para a Thaisinha para ver se ela está parada no ponto A e se nada está fluindo, sabe? E aí eu faço o raio-x para ver onde eu estou e o que eu estou fazendo diante de Deus. Então, vira e mexe, eu procuro em Deus o que eu nunca fiz. Thaís, o que você nunca fez? Eu quero viver experiências, tipo, só eu e você. Se tiver que rolar mais alguém, beleza. Mas o que você nunca fez? Sabe? E eu já tive pontos, assim, do meu relacionamento com Deus que eu senti mesmo que ele segurou o volante, assim. Porque eu estou, como qualquer ser humano, tendenciada a fazer o que gato enterra, gente. Então, eu aprendi isso com o André. Esse negócio de fazer o que gato enterra. Vai chegar, em algum momento vai chegar em você essa informação. E, tipo, esse raio-x de, tipo, deixa eu dirigir um pouquinho, dá licença. É impressionante. Eu tenho isso às vezes. E Deus, ele é muito efetivo comigo. Eu fico impressionada com a rapidez de Deus na minha vida. Às vezes eu tô aflita e... Ai, Deus. E conversando com ele, tipo, a oração foi uma das ferramentas que eu aprendi no cristianismo que, para mim, faz muito sentido. O relacionamento, sabe? E, às vezes, eu oro muito aflita e falo para... Eu sei que ele sabe de tudo, sabe? O que eu penso, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Mas, em oração, sabe, eu fico ali diante de Deus nua e falo: Senhor, olha isso aqui que está acontecendo, meu Deus, eu não estou conseguindo. Cara, e ele já assim, em pontos, ele já se posicionou de forma tão clara que não havia possibilidade de eu pensar que era outra coisa diferente daquilo. Tipo, Thaisinha, não tem como você pensar que é o acaso, é Deus. Então, as experiências que eu tenho, além das diárias, de quando eu sinto vontade de xingar o cara no... Porque aqui a gente sente essa vontade o tempo todo. Essas experiências que eu tenho de oração efetiva. E ele, graças a Deus, vai ter, de repente, um dia que eu vou orar anos por alguma coisa e que, de repente, ele só me fala: Thaisinha, descansa aí que eu estou providenciando. Mas eu fico espantada como Deus, às vezes, é rápido, sabe? E ele usa... O Winston fala, isso faz muito sentido para mim, que ele é um cirurgião que não usa anestesia. O Winston um dia falou: Thaisinha, tem gente que aprende
com o erro do outro. E tem gente que aprende errando. Eu aprendo errando. Eu sou dessas, né? Eu sou dessas. E nesses momentos em que eu falo, caraca, Deus, olha isso. E aquele negócio vai crescendo e, sabe, eu vou me despindo nossa, já teve experiências que foi muito rápido. E aí ele fala, eu quero que você faça isso. Teve uma vez que eu ouvi ele falar, eu quero que você acorde todos os dias de madrugada para orar por 1 hora. E eu quero que você faça por 21 dias. E eu fiz. E acho que foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida, em ver como é importante a gente ter um relacionamento real com Deus. A gente ter isso que o Bruno falou, procurar ser Cristo quando a gente está sozinho. E, tipo, a oração, para mim, confesso que eu fico relaxada às vezes, mas eu sei o quanto isso faz diferença em quem eu sou. E é isso. Legal. Não trouxe nem lencinho. Vamos por a fila para não ficar tão evidente, né? Seu Mário. Como é que... Mesma vibe. Como é que isso... Alguma experiência, talvez, uma coisa bem prática, uma história, talvez, de coisas que começaram a refletir mudança? Na minha conta dão 10 anos, é isso? São 10 anos, né? Você está com 63? 64. 64, né? Ele também para 64. Em 53, o senhor conheceu a Cristo e resolveu mergulhar, né? Então, nesses 11 anos, quais foram as experiências? Se você puder compartilhar uma experiência com a gente, que você viveu nessas águas profundas. Foram muitas experiências que eu tive na minha vida, no caminhar, do dia a dia, andando, conversando, mas vale a pena você estudar a palavra. Aí você vai conseguir começar a ajeitar a tua vida quando você começa a estudar de verdade a palavra, vem aqueles textos fantásticos, né? Porque muitas das vezes você, para seguir Jesus, não precisa nem você estar dentro de igreja, você pode seguir dentro da sua casa. Aliás, você deve seguir em todo canto onde você estiver, porque Ele deu toda a autoridade para nós ser as testemunhas dele aqui. E é uma responsa, né? Linda. Mas vale a pena a gente se entregar de corpo e alma para Ele, para seguir, para ser uma pessoa, porque você às vezes se torna muito monstro, muito mal sem Jesus. Faz muito mal às pessoas. E quando você estuda a Bíblia, você se desapega dessas coisas daqui da terra, material, isso tudo passa a ser uma sequência, porque Deus te dá uma coisa, te dá uma casa, um carro, qualquer coisa, tu cuidar não é pecado não, agora tu te apegar a ele, que nem muitos fazem, aí é morte, viu? Então é assim que funciona a vida. A vida, para quem segue Jesus, tem que partir para esse lado. Eu lembro que o senhor falou uma vez, o senhor falou aqui agora há pouco, né, há 5 minutos atrás, sobre o seu relacionamento com seu irmão, que era difícil e a sua mudança está sendo evidente para ele. Você uma vez falou comigo também sobre esse relacionamento com seus filhos. Com meu filho foi o mais maravilhoso, porque meus filhos, eu nunca fui um mau pai, mas fui negligente. Todo homem do mundo não é correto com seus filhos. Você só sabe criar seus filhos adequadamente corretos se você estudar a palavra para colocar na vida dos teus filhos. Aí sim. E hoje, graças a Deus, eu estou colocando isso na vida dos meus netos, das minhas netas. Neles eu estou colocando o que eu não coloquei nos pais deles, entendeu? Mas devido isso, de toda essa mudança que houve, essa transformação na minha vida, meus filhos estão maravilhosos. Eu não tenho nenhum atrito com nenhum dos meus 4 filhos. E são homens, meu caçula vai fazer 28 anos mesmo. Então, mas foi assim. Isso foi com duras batalhas, porque é uma guerra, né? E você, quando você ele vai vendo que você mudou, não é mais aquele homem que foi, que eles me conheceram fazendo coisas erradas. Aí não adianta, porque de Deus ninguém esconde nada. Ele sabe de tudo que tu faz. Então, foi assim, aí foi legal,
Quando eu mudei, comecei a me transformar, não dizendo coisas para ele, que ele tinha que vir para a igreja comigo. Tanto é que eu tenho um filho que congrega noutra igreja, ele foi, Legal. já teve um que veio aqui, porque ninguém deve forçar, nem os filhos da gente, nem a ninguém a nada. Ninguém deve forçar. Tem que ser tudo com muita calma e com a vontade do Senhor Jesus. Até porque não é a gente que muda, né? Não, Não é a gente que nós muda. não somos nada, nós somos pequenos instrumentos. Exato. Obrigado, Samara. Eu posso só falar uma coisa que eu veio aqui agora à mente. Tipo, eu tive uma experiência muito avassaladora na minha vida que me sacudiu mesmo. E fez muito sentido para mim a parte na Bíblia que Deus fala que você precisa ter alguém para dividir os seus pecados. Eu sei dos meus maus desejos e eu sei o que isso causa em mim. E foi muito importante para mim, nesse período da minha vida, ter alguém para caminhar comigo. E eu sou grata a Deus por usar essas pessoas na minha vida. Então, eu descobri. Eu já conhecia Cristo, eu descobri que o pecado aprisiona você se você não dividir com ninguém. E essa experiência que eu tive, que me sacudiu, eu fiquei marinando, que nem quando a gente pega a carninha e deixa no alho, no tempero. Eu fiquei marinando aquilo. E foi libertador quando eu dividi com alguém. E essas pessoas se dispuseram a caminhar comigo diante do cenário horrível que eu me encontrava. E não apontaram o dedo. Então, assim, escolha alguém com uma maturidade. Ora, Senhor, coloca alguém no meu caminho com uma maturidade espiritual, como a do teu filho, para caminhar comigo sem me julgar. E, nossa, gente, é excepcional quando você escolhe alguém para caminhar com você. E eu entendo que todas as outras coisas que eu fiz, que o gato enterrava, quando eu compartilhei, já era rápido, assim. Então, nas experiências que eu tive, compartilhar, dividir com alguém foi muito importante. Não deixe o seu pecado aprisionar você. Você fica com vergonha, mas quando você divide com alguém, você está lá no chão, a pessoa estende a mão e você levanta com a ajuda de Deus. Porque Ele que está plantando no coração daquelas pessoas a levantarem você. É isso. Alguém falou uma vez, né? Confessai os seus pecados para que sejam perdoados? Curados. E faz muita diferença isso. Bruno, eu conheço uma história sua. Não sei se você vai querer compartilhar essa, tem a ver com uma prova e tudo mais. Mas sabe qual é? Uma prova e tal, não sei o quê. Ele vai entregar uma galera. Então. Mas como a vida é sua, você compartilha o que você quiser. É uma prova que rolou, uma parada e tal, uma oportunidade que rolou e tal. Parada Não sei se você quer contar, fica à vontade, não sinta-se pressionado. Todo mundo já está curioso, mas não sinta-se pressionado, beleza? Fica tranquilo. Calma. Então, mas você pode escolher uma outra história também desse tempo que você está nessa profundidade com Deus. Era uma história simples, corriqueira, em que na faculdade que eu faço, todo período tem uma matéria online. E aí, assim, matéria online é fácil de colar, né? Tipo, um faz a prova, o resto copia, não tem ninguém olhando, mais uma vez a privacidade. E aí, quem é que vai te julgar? E eu escolhi não fazer isso, porque isso não cheira a Jesus. E eu não fiz. E eu tirei uma nota péssima, assim, Não tem final feliz, né, Bruno? Assim, eu acho essa a melhor parte. Que ele ia tirar 10, né? Não colei e tirei 10. É engraçado como ser ruim é bom, né? Porque eu falo, pô, que vacilo, né? Todo mundo, bastava pegar lá, cara, porque você não tirou uma boa nota, né? Aquele 0 orgulhoso. Mãe, tirei 0 aqui, ó. Os caras falam, pô, que horrível, vacilão, né? Tá, em vez de ir lá fazer a coisa errada. E aí, só que a próxima prova, ela não era mais online, ela era presencial. E aí não tinha cola do coleguinha, não. Tinha que estudar. E aí eu fui talvez o único que tirei 10.
da minha turma, claro. E aí a nota baixa foi coberta pelo 10. Legal. E isso me lembra que, embora doa, embora não seja fácil, embora seja socialmente errado você fazer a coisa certa, faça. Porque as pessoas podem até torcer o nariz, né? No trabalho, na faculdade, vão falar, cara, esse cara aí. Mas quando você dorme é só você, seu travesseiro e Deus. E se você não estiver bem com esses dois elementos, com esses três, incluindo você, não vale a pena. As pessoas que torcem o nariz vão para casa e esquecem de você. Acho que é importante fazer sempre a coisa certa. E tem a segunda história, que é a segunda parte, né, da questão que eu falei agora da minha namorada, da minha ex-namorada. Que passado o tempo que ela foi viver a vida dela, eu fui viver a minha. Ela tocou e eu toquei, ela passou por problemas. E eu me lembro que uma vez, conversando com o W no café, ele disse, Bruno, será que talvez agora, nessa experiência real com Deus, será que algum dia ele não vai te convidar para você ser você e talvez até você ajudar pessoas que você não gostaria de ver novamente? E parece que o W... Profeta, né? Profeta. E ele aconteceu. negaria até a morte. E aconteceu, cara. O que eu tiro disso é... Você imagina a tranquilidade, a paz de ter Jesus em você e você virar para uma pessoa do seu passado, provavelmente fez algum mal para você, e você olhar com total amor e tá aqui minha mão, cara, vamos lá, sabe? Esquece o passado, eu sou... Esse cheiro aqui que você está sentindo não é meu, é de Jesus. Deixa eu te ajudar. E a pessoa vira e fala, cara, eu não acredito, como é que você está fazendo isso? Tipo, não, você está fazendo isso? Você não, cara, relaxa. Relaxa. Isso é ser Jesus. E Jesus não é vir para cá todo domingo, não é cantar essas músicas. Não é você postar uma frase legal na sua rede social. Ser Jesus é aí onde você está pensando agora, né? Naquela dificuldade que era também a minha dificuldade. Aí é difícil. E você olha para a pessoa e a pessoa fala, cara, eu não acredito que você está me ajudando. Aí você olha e fala, isso é Jesus. Não sou eu. Se fosse por mim... E depois, quando você passa, você ajuda, e você vê, cara, olha o legado que você deixa. É muito maior do que você bater no peito e fingir coisa que você não é. O legado da vivência deixa muito mais marcas. A pessoa olha, passa, lembra e fala, pô, esse cara tem alguma coisa diferente, sabe? Olhou para mim, me ajudou e não quis nada. E só me ajudou. E mergulhar também, de certa forma, traz pesos na sua vida. Tipo, agora, de alguma forma, as pessoas me encontram na rua, me encontram em qualquer lugar. Um dia desse foi um cliente na minha casa e nós sentamos na escada e eu comecei a ajeitar alguma coisa para ele, fazer um trabalho, e ele olhou, assim, conversando comigo, eu focado. De repente, ele estava chorando, falando dos filhos dele. E aí bate aquele negócio, fala, é agora, sabe? E não é sobre, tipo, vou evangelizar e ele vai virar um... Não, tipo, eu vou dar o meu tempo para ele. Vou amá-lo agora. Sabe? Eventualmente, se ele quiser saber de Jesus, que ele saiba disso mais tarde, mas, sabe, eu estou aqui e ele vai ter o meu tempo. Legal. Isso tem acontecido agora muito mais. Então, assim, a tranquilidade de quando você está mergulhado é saber que você agora tem responsabilidade e você precisa passar aquilo adiante, não dessa forma torpe, mas sim dividir a sua vida e o seu tempo. Naturalmente, sabe? Porque, assim, duas coisas importantes. Jeremias 17:10, ele fala, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. Então, assim, eu vejo que muito do desespero, né, assim, mais uma vez usando toda essa analogia de mergulhar, tipo, assim, se não for racional o seu mergulho, você se atrapalha e se afoga. E se você não souber, como Jeremias fala, assim, sabe, de acordo com a sua conduta, se você achar, tipo, eu vou mergulhar até 50 metros, por isso sendo que eu não suporto, sabe, se você só aguenta 10,
fica lá naqueles 10 que o Senhor vai te ajudar, sabe? É de acordo com a sua conduta, é de acordo com quanto você pode. Então, assim, mais uma vez voltando nessa tecla da racionalidade, sabe? E trazendo também para essa questão do mergulho. 2 coisas importantes. É saber onde vai o seu limite e que, de acordo com o seu limite, você faça isso racionalmente. Porque uma vez que você age patrocinado por emoções, você pode tomar talvez a decisão errada. Então, assim, o convite do mergulho, sim, mergulhar é louco, né? Imagina só a profundidade. Mas que seja no limite e que seja de acordo com a racionalidade. Obrigada, Bruno. Essa manhã definitivamente não é a respeito, não é um show da fé. Também não é a respeito de milagres ou a respeito de uma caminhada perfeita. É a respeito de cenários como aquele paralítico que estava na beira do rio esperando uma oportunidade. E o rio e a cura foi uma desculpa que Cristo usou para levar aquele homem à profundidade, que era o relacionamento com Ele e que era o perdão dos seus pecados, que era isso que Cristo estava interessado. Muito do que nós ouvimos aqui essa manhã são macas e rios e cura. Mas eu acredito que nós fomos inspirados a formas de chegar em águas mais profundas com esse Deus. E até mesmo alguns resultados desse mergulho mais profundo. E que Deus nos ajude. Que em mim Deus tenha espaço para me puxar para baixo, para que eu comece a ver coisas que eu não vi, conte coisas que eu nunca vivi, para que eu tenha experiências que eu nunca vivi, como nós ouvimos aqui essa manhã. A gente tem muito trabalho a fazer. Obrigado, obrigado e obrigado. Vamos cantar? Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz
do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, secos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus, a gente... É tão fácil, Pai, a gente esquecer quem o Senhor é. Como é fácil a gente esquecer quem o Senhor é. Esquecer a magnitude do que o Senhor fez por nós. Talvez se o Senhor estivesse aqui essa manhã, curando aqueles que estão doentes, assinando carteiras daqueles que estão desempregados, fazendo o cabelo de um crescer, dando carros e casas. Talvez essa manhã nós estivéssemos pulando e com os olhos brilhando e maravilhados pelo seu poder de fazer coisas. Mas Deus, a melhor coisa que o Senhor poderia fazer por nós já está feita. E Cristo, essa manhã, nós precisamos te agradecer. Porque o Senhor foi muito corajoso. O Senhor foi extremamente forte. E quanto amor para que naquela cruz o Senhor fizesse tudo aquilo, só para que hoje a gente estivesse aqui diante do Senhor, lavados pelo teu sangue. E quanta intencionalidade, sabe? Quanto propósito o Senhor carregou em si para que não só as nossas macas fossem jogadas no lixo e pudéssemos andar novamente, mas principalmente para que nós pudéssemos estar novos por dentro e por fora. E essa manhã, Deus, eu não gostaria que o Senhor nos deixasse sair daqui sem o total incômodo de que o Senhor precisa que a gente saia desse lugar seguro e bote o oxigênio na boca e desça até o lugar que o Senhor está esperando por nós. Talvez muitos de nós, a começar em mim, a gente esteja tão feliz aqui, ó, e o Senhor está lá embaixo, lá onde a gente nem conhece ainda, esperando a gente para provocar coisas em nós, mudar coisas em nós, mudar realidades na nossa vida.
e a gente não tem coragem de descer. Mas que hoje, seja através da tua própria palavra que foi lida, seja através de uma convicção inédita, talvez no meu coração que veio, que eu tenha coragem, assim como o Senhor teve, de descer. Descer mesmo, dar um pulão, assim, e falar: Deus, me segura. Eu não sei que negócio é esse, mas me toma nos teus braços. Para que a gente conheça um Deus que a gente nunca conheceu. E principalmente para que a gente conheça alguém em nós, que nós não temos ideia que o Senhor planejou para que fôssemos, Deus. Mas que a gente seja apresentado a essa nova criatura numa água que a gente não conhece. Eu oro essas coisas, Deus, em nome de Jesus, e eu não quero que... Na verdade, eu peço, Deus, que o Senhor olhe sim para essas marcas que estão aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão à beira do rio esperando milagres. E precisam da tua intervenção. Alguns desempregados, alguns doentes, alguns deprimidos, alguns desesperançosos e com filhos talvez em situações terríveis, ou maridos, ou amigos. Deus, eu peço provisão por nós, mas que isso também seja muito fruto da transformação que o Senhor está fazendo em nós enquanto a gente caminha para as águas, aonde vai estar a cura. Então nos ajuda nisso, em nome de Jesus, amém. Gente, boa semana. Domingo que vem a gente está aqui ainda na série Mergulhe. O Winston nos liderará em mais uma palestra.